Olá, hoje vamos olhar para o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas vamos fazê-lo de uma forma um bocadinho diferente, através de um paradoxo gritante. É que, por um lado, é um dia de celebração de conquistas, não é? Mas, por outro, expõe uma realidade absolutamente brutal de violência. Uma violência que não só persiste, como até aumenta. Parece uma contradição, certo? Pois vamos a isso. E a questão central que nos vai guiar é mesmo esta. Afinal, como é que devemos olhar para esta data? É um dia para receber flores e ler mensagens de parabéns? Ou é um momento para cerrar os punhos e exigir que as coisas mudem? A resposta, como vamos ver, não é nada simples. Para percebermos o que quer que seja sobre isto, temos de ir às origens. E a primeira coisa a reter é que o 8 de março não nasceu para ser uma festa. Muito pelo contrário. Foi, literalmente, forjado no fogo da luta política e social mais radical. O momento-chave aconteceu em 1917, em Petrogrado, na Rússia. Imaginem, mais de 90 mil operárias têxteis e costureiras saíram à rua. E a exigência delas era, ao mesmo tempo, simples e poderosíssima. Pão e paz. Elas queriam comida para os filhos, queriam melhores condições de trabalho e queriam o fim da Primeira Guerra Mundial. E atenção, este ato de coragem não foi só uma greve qualquer, foi a faísca que acabou por incendiar a Revolução Russa. E a ideia foi evoluindo, claro. Tudo começou em 1910, numa conferência de mulheres socialistas com a proposta de criar um dia dedicado à luta pelo direito ao voto. Depois ganhou este simbolismo todo com a greve de 1917. Foi oficializado como sendo o 8 de março em 1921, precisamente em homenagem a estas mulheres. E só muito mais tarde, em 1975, é que as Nações Unidas o reconheceram a nível global. Portanto, as raízes são sem qualquer dúvida de protesto. Agora vamos dar um salto até ao Brasil para ver como é que esta luta se traduziu em vitórias concretas. Ao longo do último século e principalmente nas últimas décadas, a verdade é que a pressão dos movimentos feministas conseguiu avanços na lei que são, muito significativos. E que avanços foram estes? Olhem bem, a Lei Maria da Penha, em 2006, foi um marco absoluto, porque passou a tratar a violência doméstica como o que ela é, uma violação de direitos humanos. Depois, em 2015, a lei do feminicídio deu um nome e uma gravidade específica ao assassinato de mulheres só por serem mulheres. E na política, as leis de cotas tentaram corrigir a subrepresentação histórica. No papel, são vitórias gigantescas. E é exatamente aqui que a nossa análise dá uma volta de 180 graus, uma volta abrupta e francamente sombria, porque, apesar de todas estas vitórias na lei, os números da vida real contam uma história completamente diferente. Uma história de violência que pura e simplesmente não abranda. 1463. Este foi o número de feminicídios registados no Brasil em 2023. E atenção, isto não é apenas um número alto, é o número mais alto de sempre desde que o crime foi classificado como tal em 2015. Dessa altura estamos a falar de mais de 10.600 mulheres assassinadas por razões de género. O contraste com as leis que acabamos de celebrar é chocante. E quem são estas vítimas? O que estes dados nos mostram é um retrato claro das desigualdades que se cruzam. Mais de 62% são mulheres negras. Mais de 80% são mortas por alguém que conheciam bem e em quem provavelmente confiavam, o parceiro ou ex-parceiro. E para quase 65% delas, o lugar mais perigoso do mundo era a sua própria casa. A escala disto é avassaladora. Pensem nisto. A cada minuto que passa, 2 mulheres ligam para o número de emergência a pedir socorro. Isto mostra que não estamos a falar de casos isolados. É uma crise sistémica, a acontecer em tempo real, todos os dias. E claro, esta violência gera uma cultura de medo. 82% das mulheres brasileiras afirmam ter muito medo de ser violadas. Um número como este, por si só, prova que as leis, por mais importantes que sejam, não chegaram para garantir uma sensação básica de segurança no dia-a-dia. Então a grande questão é, porquê? Porquê é que existe este fosso enorme entre leis progressistas no papel e uma realidade tão brutal e violenta? A análise aponta para algo muito mais fundo, para estruturas culturais. A académica Rita Segato tem um conceito para isto, o mandato masculino. Basicamente é uma estrutura cultural que normaliza, que torna natural a dominação de um género sobre o outro. É uma força social tão enraizada e poderosa que continua a funcionar, mesmo quando as leis dizem o contrário. E se há um número que prova isto, é este, 13,1%. Esta é a percentagem de mulheres vítimas de feminicídio que já tinham uma medida protetiva contra o homem que as matou. Isto mostra a falha de forma gritante. A lei existia para as proteger, mas a cultura de dominação foi mais forte e o Estado, na prática, não conseguiu fazer cumprir essa proteção. E a este problema cultural junta-se um problema de geografia. A vulnerabilidade não é igual em todo o lado.
Para as mulheres que vivem em cidades mais pequenas, a situação é ainda mais frágil, mais precária. Os dados não mentem. Em municípios com menos de 20 mil habitantes, a taxa de feminicídio é quase 30% mais alta do que a média nacional. O risco nestas áreas é comprovadamente maior. E porquê? Porque estes locais são, na prática, autênticos desertos de direitos. O risco é maior, mas os recursos para proteger estas mulheres são quase inexistentes. Nestas cidades mais pequenas estão apenas 5% de todas as esquadras da mulher e só 3% das casas-abrigo. Ou seja, a rede de proteção simplesmente não está lá onde é mais necessária. Bom, e então o que é que fazemos com este paradoxo todo? Como é que se reconcilia a celebração com a denúncia? A resposta, se calhar, está em redefinirmos o que o 8 de março significa para nós, hoje. A filósofa Judith Butler resume isto na perfeição. A verdadeira justiça de género não vem só das leis e do reconhecimento formal. Exige uma mudança profunda nas normas culturais que organizam a nossa sociedade. É preciso mudar a cultura, não é só mudar o Código Penal. Portanto, se calhar o propósito do 8 de março hoje tem de ser triplo. Primeiro, claro, celebrar as vitórias, para honrar quem lutou antes de nós. Segundo, usar a data para denunciar, alto e bom som, a violência que ainda existe. E terceiro, e talvez o mais importante, exigir ação. Políticas públicas que de facto funcionem e um esforço de toda a gente para mudar a cultura. No fim de contas, o 8 de março não é só sobre o passado. É um dia de memória ativa, que nos faz lembrar de onde viemos, mas é também um compromisso firme. Um compromisso de construir um futuro onde a segurança e a dignidade não sejam um privilégio, mas um direito básico para todas as mulheres. E deixo esta pergunta no ar. Como é que podemos, cada um de nós, ajudar a transformar esta data de uma simples memória histórica num compromisso ativo, diário com a mudança? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o futuro do 8 de março. Obrigado por terem estado desse lado.